Tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã preciosa, pleno feriado, 1º de maio, dia do trabalhador, quero mandar um abraço para todos aqueles que têm trabalhado, se esforçado, em prol do reino de Deus, na seara do Senhor, e os trabalhadores diversos, nos seus diferentes segmentos, nas suas diferentes áreas. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Feliz dia do trabalhador. Curta bastante esse feriado, descanse, aproveite a família, esteja aí na comunhão também do Espírito Santo e na presença do Senhor. Glória a Deus, eu sou o pastor Giovanni. Dá um like aí se você não faz parte do nosso canal no YouTube, siga o nosso canal, aperta no sininho e vamos que vamos, deixe o seu comentário, da onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo e o que Deus falou com você. Hoje nós estamos baseados em Êxodo 6, 26. Vamos falar um pouquinho sobre a lei do círculo íntimo, e a importância das pessoas que Deus coloca na nossa vida. Aqui no caso, falando de Moisés e Arão. Arão, irmão mais velho de Moisés, e Arão. Qual é a importância de nós termos um irmão do nosso lado? Qual é a importância, e aqui é claro, é um irmão de sangue, mas qual é a importância de Deus enviar pessoas na nossa direção para estarem do nosso lado no cumprimento da nossa vocação, da nossa missão, do chamado e do propósito de Deus para a nossa vida? É sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. Esperamos de alguma maneira ser bênção ao seu coração, tá bom? Êxodo 6, 26 diz assim: são estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo as suas hostes. São estes que falaram a Faraó, o rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. Olha só que coisa tremenda. Então nós vamos falar sobre isso, a lei do círculo íntimo. Qual é a importância de trazermos pessoas para próximo de nós? Quando eu falo círculo íntimo, estou falando das pessoas mais próximas ao nosso coração. Qual é a importância das pessoas no momento de intimidade, na amizade, no relacionamento, na comunhão, na nossa vida? E Moisés e Arão, a relação entre os dois, são um exemplo para nós da importância dos irmãos para o nosso coração. Por exemplo, quem não tremeria ao receber um chamado como o chamado que foi dado a Moisés? E, é claro, nós sabemos pela palavra que Moisés estremeceu diante dessa assustadora tarefa colocada à sua frente. E assim reagiríamos provavelmente nós também diante de um chamado tão extraordinário, tão poderoso, de uma missão tão grandiosa e tão extraordinária como foi a missão de Moisés. Então, diante desse desafio, isso exigiria da parte de Moisés toda a coragem que nós também precisamos ter e precisamos reunir para cumprir aquilo que Deus tem para nós. Assim como foi com Moisés, muitas vezes acontece conosco. Desde o começo, os sentimentos de inaptidão de Moisés o levaram a construir um círculo íntimo de apoiadores próximos a ele, próximos ao seu coração. Seu irmão Arão aqui imediatamente tornou-se membro fundamental da equipe de Moisés, daquilo que Deus iria fazer através de Moisés. E com o passar do tempo, Moisés, é claro, reuniu um grupo que compartilhou dessa visão celestial, dessa visão divina, visão libertadora, e essas pessoas que estavam ao lado de Moisés complementaram as fraquezas de Moisés. Isso é muito importante. Deus vai colocar pessoas ao nosso redor que ajudem a complementar as áreas que são as áreas da nossa fraqueza, as áreas da nossa inaptidão, das áreas que nós não temos habilidades. Deus envia pessoas ao nosso redor, ao nosso círculo íntimo. Se tivermos, é claro, sabedoria na escolha dessas pessoas e discernimento das pessoas que Deus tem enviado até nós. Claro que sempre as pessoas que Deus envia são pessoas abençoadoras, mas as pessoas muitas vezes que escolhemos, sem a guiança do Espírito Santo, vão ser muitas vezes até vão ser pessoas que vão
dar problemas na nossa vida, tá? Moisés conseguiu reunir essas pessoas que compartilharam da sua visão e ao mesmo tempo supriram as suas fraquezas, trazendo para o seu círculo íntimo. Então, no decorrer dos anos, nós vemos que Moisés acrescentou pessoas ao seu círculo íntimo, incluindo também indivíduos que possuíam dons diferentes. Você vê que Arão era totalmente diferente de Moisés, tinha dons diferentes de Moisés, mas a mesma visão que Moisés. Por quê? Porque Moisés conseguiu transferir, passar adiante, deixar um legado da visão celestial que Deus havia dado ao seu coração. E você, como é que é? Que tal você? Será que você compartilha de um círculo íntimo? Quem são as pessoas que estão ao seu redor? Quem são? Quem são as pessoas que compartilham a visão que Deus derramou no teu coração? Será que elas possuem dons complementares à sua vida? São importantes para o seu coração? São úteis, né? Para aquilo que você precisa, para aquilo que Deus entregou para você? Será que essa ideia de trazer pessoas para perto de você, de alguma maneira ameaça você, traz medo ao seu coração? Ou você compreende que é uma graça de Deus, é uma bênção de Deus na sua vida? Encontre alguns Arãos na sua vida. Encontre um conselheiro sábio, como foi seu sogro, o sogro de Moisés, Jetro. Encontre Josué, servos leais, servos fiéis, que de alguma maneira te ajudem na visão que Deus deu no seu coração, porque você não será capaz de realizar tudo sozinho dentro daquilo que Deus reservou para você, tá bom? Então, nós vemos que coisas tremendas isso que nós estamos mencionando. Outra coisa tremenda que queremos mencionar aqui é Moisés e as pragas e a lei da vitória. Moisés e as pragas e a lei da vitória. Como é que pode alguém imaginar que Moisés teve que confrontar o grande faraó do Egito com as pragas? É uma pergunta que surge aqui. Enquanto obedecia a Deus, né, ele advertia Faraó com cada juízo vindouro. E ele pedia a Deus para enviar as pragas somente para atingir a sua meta. Olha que coisa tremenda, né? Que coragem logo em seguida teve Moisés, na medida em que ele encarou a ordem que Deus havia dado para ele confrontar o rei do Egito aqui, no caso o faraó, e na medida em que Deus ia direcionando Moisés, Moisés ia fazendo, né, ia trazendo diante do seu decreto, da sua palavra, aquelas pragas sobre o Egito. Então, é tremendo isso. Não se observava aqui em Moisés nenhum orgulho. Ele certamente não pedia que as pragas chamassem a atenção sobre ele. Isso aqui é muito importante. Quando Deus estiver te usando no cumprimento de alguma missão, de alguma tarefa, de alguma coisa, não chame a atenção para si, mas sim para a glória de Deus, para o poder de Deus, para aquilo que Deus quer fazer naquela situação. Nós vemos aqui um Moisés humilde, um Moisés que, apesar de ser usado poderosamente nas mãos de Deus, Moisés não chamava atenção para si. Não chamava atenção para si. Ele certamente não pedia que as pragas chamassem atenção sobre ele. Moisés simplesmente invocava o juízo de Deus até que Faraó fosse quebrado e aí houvesse a libertação do povo de Israel. Então a lei da vitória que ensina que homens e mulheres de Deus encontram um meio para que todo o propósito de Deus se resolva. Que toda a equipe que Deus colocou ao seu lado, o seu círculo íntimo, também triunfe, também vença. E no presente caso aqui de enfrentamento de Moisés com Faraó, nós vemos que várias pragas foram necessárias para convencer Faraó a deixar o povo partir. Teve que ser 10 pragas, e todas elas de forma específica, derrubando um dos grandes deuses do Egito. Cada praga ali que foi lançada sobre os egípcios, né, sobre a terra do Egito, ela não foi enviada de forma aleatória, não. Cada uma das 10 pragas foi enviada por Deus em juízo sobre o Egito
para destruir, para desembaraçar e para detonar algum Deus falso com D minúsculo do Egito, tá bom? Então é interessantíssimo isso que nos ensina os eruditos, né, os estudiosos da Bíblia. Cada uma das 10 pragas destruiu, envergonhou, Deus triunfando, Deus se exaltando sobre esses deuses falsos do Egito, tá bom? Então foram 10 pragas necessárias para que Faraó, com o coração duro, rebelde, aí então permitisse que o povo partisse para a terra de Canaã. Como é que nós podemos descrever a atitude de Moisés durante aquelas pragas? O que capacitou Moisés a ganhar a vitória que buscava? Em primeiro lugar, gente, Moisés foi paciente. Moisés foi paciente. Tanto é que ele era chamado o homem mais manso que habitou sobre a terra. Nós vemos isso lá em Êxodo 7, de 2 a 3. Moisés foi um homem extremamente paciente. Aprendeu a esperar em Deus. Aprendeu a ver o agir de Deus na sua vida. Segundo lugar, qual a outra característica, virtude que Moisés teve para ver a mão poderosa de Deus operando a seu favor e em favor do povo de Israel? Moisés foi um cara consistente. Além de paciente, Moisés também foi consistente. Será que você é consistente? Será que você é perseverante? Será que você continua quando Deus te dá uma missão, quando Deus entrega algo nas suas mãos, quando Deus te entrega um propósito, uma missão, algo para você fazer? Você tem sido consistente naquilo que Deus tem entregado nas suas mãos? É o que nós vemos em Êxodo 7, de 4 a 7, tá bom? Outra coisa que Moisés teve é que Moisés teve discernimento. Teve discernimento, é outra característica, a terceira característica de Moisés. Nós vemos isso em Êxodo 8, de 10 a 11. Nós temos que ter essa sabedoria, essa prudência, esse discernimento. O que é discernimento? É a capacidade de enxergar além do natural, no sobrenatural. É a capacidade de enxergar as nuances da vida, os detalhes, para que você possa tomar a melhor decisão possível diante daquela situação que está diante de você. Quem tem discernimento erra menos. Quem tem discernimento avança mais. Quem tem discernimento é menos enganado e é melhor guia da sua própria vida e tem uma capacidade melhor também para guiar as outras pessoas. Nós vemos que Moisés era um homem cheio de discernimento. Além de paciente, além de consistente, ele tinha discernimento. Êxodo 8, de 10 a 11. Outro grande segredo de Moisés é que Moisés orava. Moisés orava, Moisés falava com Deus todos os dias. Moisés era um homem de intimidade com Deus. Moisés não era um homem que fazia o que ele queria, o que ele achava, o que a sua cabeça ditava. Não, Moisés era um homem de oração. Moisés orava, é o que nós vemos em Êxodo 8, 12, constantemente. Ele estava falando com Deus. E você, meu irmão, minha irmã, você que me assiste hoje, pela manhã, nesse feriado, 1º de maio, será que você tem falado com Deus? Você tem buscado a guiança do Espírito Santo sobre a tua vida? Quem é que guia a tua vida? É você com seus achismos, com seus pensamentos, né? Com a sua mente caída? Ou é Deus quem tem direcionado a tua vida através das orações? Você tem escutado o direcionamento de Deus, a voz de Deus, na sua intimidade com Deus, a sua vida tem direção, tem orientação, que vem lá do céu, que vem da parte de Deus. Moisés, ele orava. E quinta característica de Moisés, fez com que Moisés fosse usado poderosamente por Deus no juízo das 10 pragas sobre o Egito, e também o que o capacitou a ganhar a vitória que buscava foi que Moisés foi persistente. Moisés foi persistente. Êxodo 11, versículo 1, nós vemos isso, Moisés tendo persistência. Moisés era um homem extremamente persistente, era um homem que realmente, nos 40 anos que passou no deserto da terra de Midian, junto com o seu sogro Jetro e a sua esposa ali, nesse tratamento, nesse moinho de Deus no deserto, ele aprendeu a esperar em Deus, ele aprendeu a perseverar
na missão dada, ali pastoreando aquelas ovelhinhas, né? E ovelhinhas aqui não eram pessoas naquela época, eram animais mesmo, para depois pastorear as ovelhinhas de Israel, o povo de Israel. Nós vemos um Moisés que foi persistente, se permitiu ser tratado por Deus, moído por Deus, quebrado por Deus, ser humilde diante de Deus, para que pudesse também perseverar e ser persistente na missão que Deus havia dado para ele, tá bom? Sexto lugar, Moisés acreditou. Ele acreditou, é o que nós vemos em Êxodo 11:3, Moisés acreditou no direcionamento de Deus, naquilo que Deus falava, na palavra que ele ouvia de Deus, nos juízos que ele decretava, na palavra profética que ele falava. Moisés acreditou. E esse crer aqui, esse ato de fé, esses passos de fé que Moisés foi dando ao longo da sua vida, nós vemos que fizeram com que Moisés se tornasse um homem vitorioso, um homem abençoado, um grande profeta, um grande líder de Israel, um grande libertador, um grande estadista, que pegou um povo escravo no Egito e entregou esse povo na entrada ali de Canaã, já estruturado, organizado, socialmente, higiene, religião, lidar uns com os outros, estrutura eclesiástica, estrutura governamental, totalmente um povo estruturado, adentrando na terra de Israel. Isso mostra que Deus pode usar eu e você, se nós tivermos essas 6 características na nossa vida. Moisés foi paciente, Moisés foi consistente, Moisés teve discernimento, Moisés orava e falava com Deus, Moisés foi persistente e Moisés acreditou naquilo que Deus queria fazer na sua vida. Então lembre-se lá da história de Arão e Ur, foi o versículo que nós usamos como base aqui, que Deus quer que você traga para o seu círculo íntimo pessoas que venham acrescentar a sua equipe, a missão, o propósito que Deus tem entregado na sua vida. Quem são as pessoas da tua intimidade? Quem são as pessoas mais próximas de você? Você é a média das pessoas que estão ao seu redor. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Lembra-se do que diz Paulo também, as más conversações corrompem os bons costumes. Tome cuidado. Quem faz parte do teu círculo íntimo? Tome cuidado com as pessoas que estão ao seu redor. Traga para perto de você pessoas que temam a Deus, pessoas que amem a Deus também como você ama, pessoas que sejam guiadas pelo Espírito Santo, sejam uma bênção na sua vida e não uma desgraça, uma maldição. Pessoas que venham complementar as suas áreas de fraqueza, para que juntos vocês se tornem um exército mais forte nas mãos do Senhor. E lembre-se dessas virtudes que eu ensinei para vocês, da vida de Moisés, da vitória de Moisés através dos 10 juízos de Deus sobre a terra do Egito, através dessas 6 características de Moisés para a sua vida também, tá bom? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família nessa manhã preciosa. Pega o link aqui, compartilha esse vídeo com outras pessoas, para que o máximo de pessoas sejam abençoadas assim como você foi. Não esqueça de deixar no link de descrição o que você achou desse vídeo, o que Deus falou com você, e não só isso, da onde você está nos assistindo, nós queremos saber, queremos interagir com você. Dá um joinha, aperta no sininho, compartilha esse link, siga o nosso canal PR Giovanni no YouTube. Nós também temos agora toda a nossa biblioteca de vídeo, agora estão em áudio também no Spotify, no Google Podcast e no Apple Podcast. Abaixe esse app, esse aplicativo no seu celular e você vai poder ouvir os nossos devocionais, as nossas ministrações, pregações, todas as nossas aulas, tudo aquilo que nós temos gravado, colocado à disposição dos irmãos, agora temos em áudio também. Você está fazendo academia lá, malhando, está fazendo uma corrida, uma caminhada, você pode ir ouvindo as ministrações, ouvindo a palavra, seguindo-nos também nas mídias em áudio, Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. É só colocar lá na lupinha, PR, espaço Giovanni, espaço Júnior. Pastor de PR, né? PR, espaço Giovanni, espaço Júnior. Ou então colocar tudo junto, Igreja Casa na Rocha, tudo colado, como se fosse uma palavra só, Igreja Casa na Rocha. Nós temos 2 canais, uma do pastor Giovanni Júnior e outro canal também
da Igreja Casa na Rocha, onde todas essas plataformas, todas essas mídias, todos esses vídeos estão disponíveis para você também nas nossas plataformas em áudio digital, tá bom? Um grande abraço. Aqui no link de descrição tem todas as informações da nossa igreja, horário de culto, endereço da igreja, as informações das nossas redes sociais e também as informações caso você sinta no seu coração um desejo de se levantar como um cooperador fiel dessa obra linda, dessa casa pastoral, desse ministério evangelístico de pregação da palavra, de ministração na vida das pessoas. Você pode participar conosco, se engajar conosco nessa obra linda. Aqui no link de descrição tem todas as informações para que você faça isso, tá bom? Um grande abraço para o Edivaldo Seranto, para o V Construções, o Edmilson Siqueira, o Nando Garcia, a Roselane Oliveira, a Elisa Mara Martins, lá de São Paulo, querida, a Sueli também, o Valdemir, lá de Fortaleza, a Claudinha, a Viviane Carva. Que Deus abençoe vocês, queridos, que chegaram agora no final da nossa live. Pega, o vídeo vai ficar disponível aqui no Instagram para você, no YouTube, no Facebook, nessas 3 mídias principais, e logo em seguida será colocado nas mídias em áudio. Então você pode ouvir de novo, você chegou agora no final, assiste de novo esse vídeo para que você aprenda tudo aquilo que nós ensinamos nessa manhã. A lei da vitória e a lei do círculo íntimo, tá bom? Um grande abraço, Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.